Boa noite, começando a live agora, de quinta-feira, aguardando um pouquinho aí, para os primeiros aparecerem. Olá, Rome, bem-vinda! Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Quem quiser dar um oizinho, quem quiser deixar seu comentário, né? Quem quiser comentar durante, né, a nossa conversa aqui, porque ajuda, né? Ajuda bastante a desenvolver o tema. Gente, esses assuntos assim que a gente tá trazendo não são palestras, né? São conversas. A gente tá conversando, fazendo algumas reflexões, né? Algumas reflexões, às vezes até tem algum caráter terapêutico, porque é bom a gente fazer a troca, né? Mas são conversas, sem nenhuma pretensão, assim, né? Então é legal quando vocês participam. Gosto muito, 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 muito. A participação de vocês enriquece, né? Também até pra gente saber pra que lado pega, né? Pra onde vai o tema, né? Então aquele assunto que a gente conversou sobre pra onde eu olho, né? Rendeu muito, teve bastante gente que me mandou algumas coisinhas depois, né? E até pedindo para continuar o tema, realmente essa questão do olhar, ela é ela é muito importante, ela não se esgota. Boa noite, pessoal, muito, muito, muito bem-vindos todos, tá? Adoro vocês aí. Então esse assunto ele não se esgota e não tem pretensão de se esgotar, né? É um jeito da gente conversar a respeito, né? De pensar, né, dentro das constelações familiares, quando a pessoa apresenta um tema, normalmente a gente pergunta, tu quer olhar para isso? Já repararam que essa pergunta é feita quem conhece, quem já participou? Por que a gente pergunta, tu quer olhar, né? É mais para saber se a pessoa quer ver e ver de fora, olhar para sua questão, né? Porque é isso que a constelação nos possibilita. E e não só dentro da constelação, quando a gente ganha algum certo entendimento, se a gente conseguisse, né, olhar as coisas de fora, vejo que tem muito, muito pessoal aqui que tem as suas crenças religiosas, muita gente dentro da doutrina espírita. Quando tu consegue enxergar as coisas e não olhar só o para fora, né, olhar só pro outro, do ponto de vista do outro, porque tudo são pontos de vista, né. Então, e hoje o nosso tema foi o olhar, né? Do individual ao coletivo, exclusões e lealdades. Depois que eu botei, eu pensei, bah, mas que assunto, né? Resolvi encarar um assunto desse, né? Então, assim, sem pretensão nenhuma, né? De esgotar, sem pretensão nenhuma de ser... Porque também todos nós estamos no aprendizado, né? Todos estamos aprendendo sempre. Estamos ampliando o olhar e aprendendo a ampliar o olhar. E esse negócio de olhar, né, a gente sabe que a maior parte de nós é inconsciente, né? Tem estudos que dizem que 97% das nossas ações estão no campo do inconsciente. Imagina só, né? É muita coisa, muito pouco no nível do consciente. E é no campo do inconsciente que estão as nossas lealdades, né? Que é o que a gente vai falar hoje. A gente tem conversado muito sobre o sistema familiar e muito, muito sobre olhar a nossa dor, olhar a dor dos familiares. Muito, muito questão individual, né? E aí a gente precisa lembrar que na verdade, o que se passa a nível coletivo acaba sendo um reflexo do que a gente tem no nível individual, né? A gente às vezes não percebe isso. As disputas, as dificuldades, né? A gente tem crenças, a gente tem muitas coisas que acabam se refletindo. E a gente tá agora, por exemplo, como humanidade, vamos dizer assim, amadurecendo, né?
de certa forma. É como se a gente estivesse entrando na adolescência ou tentando sair da adolescência, né, como humanidade. E tá na hora da gente olhar para essas coisas com coragem, né? Porque a gente tem muita questão mal resolvida individual, gente. Só que a gente precisa resolver essas questões individuais para poder olhar realmente e ser efetiva a nossa participação no âmbito coletivo. Porque se eu não resolvo as minhas questões pessoais, quando eu vou entrar, por exemplo, numa atividade que envolva uma questão coletiva, e aí vocês podem pensar qualquer questão coletiva, né? Qualquer uma, né? Que seja questão de violência, uma causa, né? Uma causa religiosa. Quando eu entro nessa causa, o que eu levo? Eu levo as minhas questões pessoais em forma de lealdade. E quando eu me deparo com uma situação, às vezes eu não consigo ajudar de verdade, porque reverbera aquela dor que eu tô enxergando no outro, ou da situação, reverbera as minhas dores familiares. E eu entro naquilo junto. E aí eu assumo lados. E quando eu assumo lados, a parte não enxerga o todo, né? O lado é uma parte. E sempre que eu tô muito envolvido em parte, eu não tenho a visão. Meu olhar não abrange o que é necessário para a solução, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, e por isso que a gente fala de ampliar o olhar, né? Por isso que quando a gente colocou assim as primeiras falas do olhar para o outro e enxergar que atrás dele tem todo um sistema, tem toda uma estrutura, a gente reconhecer que atrás de nós tem toda uma história que é pessoal e que é coletiva, né? E reconhecer que tudo que aconteceu foi certo, blá blá blá, não vou repetir isso, porque isso eu já falei muitas vezes, né? Então, o que acontece, por exemplo, só para a gente situar a situação é ótimo, né? Na hora a gente pegar uma situação prática. No direito sistêmico, por exemplo, né? Quando a gente trabalha, o pessoal trabalha com justiça restaurativa, e aqui a gente tem, às vezes a gente faz alguns trabalhos aqui no fórum relacionados ao direito sistêmico e tal. O que muitas vezes a gente vê? Num caso de agressão, por exemplo, tá? Eu vou dar esse exemplo, depois a gente vê outros. Um caso de agressão, por exemplo, tá? Acontece o agressor, se a gente pode chamar assim, o perpetrador, ele recebe a pena dele, parará. E o que acontece com a vítima? Se a gente não... Porque essas situações, a gente é atraído para elas de acordo com as coisas do nosso sistema familiar, né? Eu vou falar de um jeito bem simples, assim, mas isso é um tema muito complexo, que exige muito desenvolvimento, tá? Mas eu vou tentar simplificar. E quem quiser me ajudar aí, que eu sei que tem gente que conhece a área, né? Muito bem-vindas as ajudas, as explicações. O que acontece? Eu atraio aquelas situações mal resolvidas no meu sistema familiar, por questões de lealdades. E agora a gente vai falar depois um pouquinho das lealdades. Mas antes, como eu comecei com esse assunto aí da vítima e do agressor, o que acontece? A vítima, se não tiver bem tratado essa questão da lealdade, e o agressor, os dois agem por lealdades familiares. Eles estão olhando para excluídos. Uma coisa que sempre que eu achei fantástico quando eu conheci a obra do Hellinger, que ele diz que tudo é por amor, né? A gente precisa ver para onde o amor olha. Olha que interessante, né? Então, aquele agressor, ele está identificado muito provavelmente com os agressores da família. E agora a gente vai falar depois quais são os tipos de lealdade que existem, tá? E a vítima também. Só que ambos estão identificados na mesma dor. E quando a gente posiciona, por exemplo, na constelação familiar, a gente percebe que muitas vezes o agressor, ele se identifica com as vítimas. E as vítimas se identificam com os agressores. Eles têm a mesma energia. É impressionante de ver isso. E a gente percebe às vezes, porque a vítima às vezes ela não quer só a justiça, né? Ela quer a vingança, além, né, do que precisa. Mas
não vamos entrar muito nesse mérito aí. O que acontece se a gente não trata essas questões? O agressor vai sair dali, ele vai continuar com esse mesmo comportamento, porque não foi tratado a causa, a dor familiar que ele carrega. E a vítima, muito comum ela procurar o mesmo agressor de novo. Às vezes retirar a queixa, né? Outras vezes não é nem o mesmo agressor, tá? Aconteceu, separou, parará, né? Ela vai numa festa, tem 200, 300 pessoas naquele ambiente. Ela vai se sentir atraída por alguém que tem tendências agressivas, que tem o mesmo padrão de comportamento. E o agressor pode ter uma pessoa ali com esse tipo de comportamento, é para aquele que ela vai. Eles se buscam de forma inconsciente para a questão de tratar as dores do seu sistema familiar, porque não olham para os excluídos, não respeitam a história familiar, estão repetindo. Então, as lealdades, né, gente? Não sei se eu enrolei vocês, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação. Mas que tipo de lealdades, por exemplo, a gente identifica? As mais comuns, tá? Que é muito fácil a gente identificar. A lealdade por repetição, né? Ou lealdade espelho, né? Que tipo de lealdade é essa? Vamos imaginando a situação, uma pessoa alcoólatra, tá? Tem um alcoólatra na família. Aí o que acontece? Ele vai... O pai é alcoólatra. O filho vai seguir. Ele pode ter odiado ter tido um pai alcoólatra. Ele pode ter pensado, nunca vou fazer isso. Mas ele vai seguir. Ele vai, por amor, por lealdade invisível, porque ele não reconheceu a grandeza do pai e a dor que o pai carrega, porque às vezes isso vem de gerações, né? Ele vai repetir o padrão. Então essa é a lealdade por repetição, né? Lealdade espelho. A gente tem um outro tipo de lealdade, que é a lealdade por oposição, que também é muito comum. Então, o pai é alcoólatra. Aí aquele filho, ele vai ser... Tô chutando, tá? Mas assim como isso, tem várias outras situações. Atendendo a essa questão das lealdades, isso aqui é determinado em função daquelas ordens do amor que a gente já conversou. Pertencimento, ordem, equilíbrio, né? Então, por oposição, o que ele vai ser, o filho do pai alcoólatra? Completamente contrário ao álcool. Aí ele vai ir em manifestações contra o álcool, ele vai xingar quem usa, ele vai doer nele quando ele vê, porque ele vai ser um ativista, mas não é um ativista que está em paz. Porque ele não está em paz, porque aquilo dói. É a lealdade, e aquele pai está excluído do coração dele. Então é o jeito que ele tem de trazer de volta. Essa é uma lealdade muito comum, né? A por oposição. A gente vê também muito nas questões de violência, né? É o mesmo padrão. Lealdade espelho, pai agressivo, filho agressivo. Lealdade por oposição, pai agressivo, filho, filha, né? Que vai nas manifestações, que se enlouquece, que sofre, mas é a mesma energia da violência, entende? É a mesma energia que tá ali agindo. Por quê? Porque é o olhar para o excluído, é o reconhecer que foi assim, que a história era assim e conseguir fazer diferente. Para conseguir fazer diferente só reconhecendo, né? Só porque nós somos nossos pais, nós somos nosso sistema familiar. E a lealdade por complemento, no caso do exemplo do pai alcoólatra, né? O filho, de repente, resolve ser especialista em vinhos. Um enólogo, né? Enfim, um estudioso, né? Porque ele precisa olhar para aquilo. Mas eu falei, a questão às vezes não é só com o pai, às vezes é uma coisa mais para trás no sistema familiar, né? Mas
mas é assim que funciona. Às vezes, muitos que estão, o pessoal do direito, né, às vezes está buscando a justiça por quê? Lealdade a quem do seu sistema familiar? Os terapeutas, né? O pessoal de saúde, os curadores. Lealdade a quem? A quê? Né? As lealdades, elas podem ser saudáveis e podem ser não saudáveis. A questão é que a gente tem muita dor no nosso sistema familiar e a tendência é a gente ser leal a essas dores. E aí, eu sou leal à dor, eu não consigo ser feliz. Eu posso até ter sucesso em alguma área da minha vida, mas eu não vou ter sucesso em outra, porque como é que eu vou ser bem, né, ir pra frente se eu tenho um núcleo familiar, um sistema familiar que tu carrega essa dor? Aquele papo que a gente já fez, né, de olhar, de reconhecer, de entregar e entender que nós também somos e que a gente pode, por amor, por honra a eles, né, também fazer o que eles não conseguiram, que gostariam de ter feito e que não puderam, sabe-se lá por que razão. Mas sempre com muito respeito ao que foi, ao que era possível. É esse respeito, o resgate da dignidade dessas pessoas que erraram, muito ou pouco, não importa. Né? Quem somos nós porque nós não estávamos lá para ver a história toda. Então, por exemplo, quando eu, doída por conta de um ciclo de violência dentro do meu sistema familiar, vou entrar em defesa de uma atual vítima de violência, eu não sofri diretamente violência de ninguém, vamos imaginar, mas o meu sistema familiar carrega isso. Eu tenho essa dor marcada dentro da minha alma. Quando eu vou entrar em defesa de uma vítima de violência, eu vou entrar naquela história como se ela fosse minha. E assumir isto e não olhar o todo. E aí eu não estou trabalhando para a paz. Eu não vou conseguir trabalhar para a paz. E eu não vou ter paz no meu coração. A paz só se alcança quando tudo pode ser incluído. Não são as partes. E dentro, por exemplo, se a gente for olhar para o nosso país, né? É por isso que a gente precisa, antes de entrar na questão do nosso país, né? Olhar para essas coisas, né? E ficar com o lado saudável das lealdades invisíveis, para a gente poder usar os nossos recursos para o desenvolvimento da humanidade como um todo. Porque enquanto a gente não conseguir fazer isso, a gente vai continuar repetindo padrões, propagando situações, né? Sempre. As lealdades saudáveis, como é que elas se manifestam, né? Quando a gente consegue enxergar os recursos, as forças que a gente tem dos nossos traumas, os nossos e os coletivos. Porque todos os traumas, né, eu posso olhar para eles de duas formas. Eu posso olhar como algo que me paralisa, que me dificulta, e eu posso me considerar pobrezinho, que tristeza, que não sei o que, e eu não posso fazer nada. Ou eu posso olhar para eles e dizer, bom, isto me dá recursos para eu caminhar com as minhas pernas. E para eu fazer alguma coisa, e para eu buscar algo por mim, né? Então é olhar e ver que recursos, e isso é uma proposta que eu digo, que eu faço para quem tá aqui, ó, porque vocês todos são lindos, maravilhosos, e vocês todos têm recursos fantásticos. Então, descubram quais são esses recursos e forças, mas não achem que esses recursos vêm só de vocês. Esses recursos vêm do sistema familiar que a gente tem. Claro que também da nossa história pessoal, né? Como ser humano, desde essa própria existência, mas e também para quem tem a visão reencarnacionista de outras. Mas os nossos recursos, eles não são exclusivos nossos. Se a gente nasceu no núcleo, esse núcleo nos dá recursos. Então é necessário
olhar e se identificar com esses recursos. Essas são lealdades saudáveis. A força que tem, né? Agora, sempre que eu olho, né? Como é que eu identifico as lealdades não saudáveis? São aquelas coisas que restringem aquilo que eu posso vir a ser. Tudo aquilo que me limita e que eu ainda trago. As minhas limitações, muitas vezes, muitas não, elas estão relacionadas com essas lealdades invisíveis. Então eu preciso olhar elas, aceitá-las, né? Integrá-las a mim e entregar e fazer a minha parte a partir de então, né? Então, identificar tudo aquilo que limita o meu ser, tudo aquilo que restringe a minha luz, né? Parafraseando Jesus, o brilho em vossa luz. O que está limitando a minha luz de brilhar? Sem culpar a minha história. A minha história me deu... é neutra. Ela me dá recursos se eu souber buscar as forças. Sabe? Tamo junto, Gleice, tamo junto. É saber buscar as forças que existem. Essas forças existem e estão disponíveis. Então façam aí, né, uma lista, quem sabe, dos recursos. E aí, se a gente for olhar, por exemplo, né, como é que eu ajudo de verdade se de repente eu tô preso nessas questões, né? Se a gente for olhar, por exemplo, pro Brasil, né, nós temos muitas dores coletivas que estão no nosso inconsciente coletivo. Então, como brasileiros, né, dores relacionadas ao nosso processo de colonização, por exemplo, dores relacionadas à nossa escravidão. Então, se a gente não tiver bem resolvido, a gente vai olhar para essas questões e todos nós temos antepassados que viveram isto. Isso está na nossa história coletiva, individual, e está no coletivo. Então, o que acontece? Se eu tiver identificado com os excluídos da minha família que a gente tem, quem são os excluídos? Normalmente os agressores, algumas vítimas. Então, é necessário olhar e entender que foi assim, né? E hoje a gente não é mais vítima. A gente ainda perpetua situações porque a gente se identifica com elas, né? Então, o nosso próprio processo de colonização teve muita violência, né? Principalmente a forma violenta com que o povo indígena foi retirado do seu território, né? Mas isso aí a gente tem às vezes um olhar que chega a ser infantil para isso. Porque a gente romantiza algumas situações, né? A gente enxerga os vilões, a gente enxerga as vítimas nessa visão dual das coisas. E a gente não percebe que, por exemplo, o povo português, espanhol, enfim, lá na Europa, quando eles vieram para cá, eles simplesmente repetiram padrões. Porque lá, no velho continente, né, não foi assim o tempo todo. Conquistas, povo passando por cima de povo, escravidão, e não escravidão em função de cor, escravidão em função de ser de determinado lugar, né? Então, o povo que dominava o outro, aquele ali passava a ser escravo, né? Então, eles vieram e repetiram as dores que estavam no sistema familiar deles. E também vieram com esse ímpeto, né, conquistador. Mas e o povo que estava aqui? A gente não sabe, porque muito da história se perdeu, né? A gente não sabe. Mas muita coisa a gente pode imaginar, porque a gente tem a ideia e a gente esquece da força do ser humano, né? E se a gente for olhar um pouquinho a história, por exemplo, né, saindo do Brasil, indo lá para o Peru, do povo Inca, o Império Inca e tudo mais, também um império de dominação, de conquista. Então, entre as tribos brasileiras também devia ter dominação e conquista, né?
Talvez em outro nível, mas devia ter. A gente não pode imaginar que não. E aí, ambos olhando para excluídos dos seus lados. O povo africano, mesma coisa. Também devia ter nos seus territórios questão de dominação, né? Nós viemos com a necessidade de se vincular a essas dores, mas a gente não precisa evoluir olhando para esse sofrimento, né? Por isso que a gente precisa olhar para essas dores todas e incluir todas essas situações, porque é como se fossem camadas. E a gente precisa ir olhando para as nossas dores individuais e já passou da hora da gente parar com essas coisas, né? E da gente olhar além, para olhar para as questões coletivas. Tem muita coisa que a gente pode fazer para mudar e para melhorar o mundo do jeito que ele tá. Eu vi uma aula muito linda da Maria Gurjão e eu sugiro quem quiser seguir nas redes sociais, procure ali Maria Gurjão, ela é de Portugal, né? E ela estava falando da questão, por exemplo, do sistema econômico, né? E a gente sabe que as riquezas elas se concentram nas mãos de poucos, né? Isso também é sistêmico, né? A questão de dominação econômica também é sistêmico. E aí, se a gente fosse imaginar, é como se fosse se a gente conseguisse enxergar a humanidade como um todo, né? Ela fez essa comparação e eu achei perfeita, é como se fosse um corpo, né? E o sistema econômico é como se fosse o sangue. Olha, Karina, tu que é da área da saúde que tá aí, tô vendo tua carinha ali é como se fosse o sangue. Aí se 97%, sei lá, do sangue tá num determinado órgão só, como é que fica o resto do órgão, do corpo? A gente tá numa situação que não dá mais. Tá na hora da humanidade olhar para isso, né? Olhar para essas necessidades coletivas, quanto menos condições, mais difícil se torna ter esses pensamentos assim, fazer essas análises maiores, né? A gente sabe que sim, porque falta tudo, né? Então, o que funciona, né, dentro de um corpo que, vamos imaginar que 97% está na cabeça, ou está no coração, ou está no pulmão, ou está no rim. Não vai chegar o sangue nos outros órgãos, vai falhar, né? E aquele lugar que tem demais vai dar como é que chama vocês aí? Agora falhou vai dar um AVC se for na cabeça, né? Vai formar coágulos, é demais ali a irrigação, né? Não vai funcionar. Então nós estamos entrando nesse momento de olhar para esses colapsos que a gente está tendo. Falta demais em alguns lugares, excesso em outros, e em todas as áreas. A Karina sabia que tinha gostado dessa comparação, né? Porque tem tudo a ver, né? Mas para isso, para a gente conseguir ampliar o olhar, a gente precisa tratar logo uma vez essas nossas questões. Reconhecer a grandiosidade da vida que nos chegou, a oportunidade que nós temos de estarmos aqui neste momento, vivendo esse momento único, né? A serviço do nosso sistema familiar e da humanidade como um todo, porque todos nós estamos a serviço da evolução, e que chega da gente caminhar na função da dor. É a hora da gente olhar para as nossas possibilidades, as imensas possibilidades que a gente tem à frente. Mas enquanto a gente ficar vinculado no ai que horror que foi, ai que triste que é, ai que pena do que aconteceu, não vamos olhar para o que importa, né? A quem interessa a gente estar nesse círculo há tanto tempo. Aqui serve, né? A gente pode mais, a gente pode muito mais. E aí olhando, pensando, né, nesse negócio das lealdades, eu lembrei do poema, já que falei tanto em Portugal, né, não sei,
o poema do Luiz Vaz de Camões, né? Que Legião Urbana, né, usou uma parte do poema, fez uma misturança, né, com o negócio dos coríntios. Mas é só dessa parte que isso tem a ver muito com as lealdades, pra gente perceber como nós temos amor dentro de nós, mas amor ainda mal direcionado. E aí quando ele fala que o poema de Vaz de Camões é só esse, ó, vou ler um trechinho pra vocês. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Lealdade invisível na dor. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. Ganha em se perder. A gente nem percebe isso. Às vezes a gente quer se perder por lealdade familiar. E esse é o nosso ganho. A gente é feliz na nossa infelicidade, porque assim a gente pertence ao nosso núcleo familiar. Só que a gente precisa enxergar que o nosso núcleo familiar precisa dar um passo à frente. E aí, ó, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. E temos sim. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? É o mesmo amor. É só a gente saber direcionar, né? Deixa eu ver o comentário do Cláudio aqui. Nossa dívida ela é coletiva e impagável com a raça humana escravizada. Temos que lutar todos os dias contra o racismo, massacres dos indígenas e as desigualdades sociais. Será que essa fala, ela não está carregada de lealdades invisíveis? Né? Porque nosso núcleo familiar tem os dois lados. Sempre. Nós tivemos agressores, nós temos vítimas. E a paz, ela só se alcança quando a gente consegue olhar para frente. A paz só se alcança quando todos os lados conseguem chorar os seus mortos e reconhecer que não há mais nada a perder. Quando a gente consegue olhar para a dor com coragem e reconhecer que foi assim. Assim nós chegamos aqui. Esse foi o preço. Só que enquanto a gente ainda estiver se armando, a gente não vai integrar, a gente não vai se unir. Enquanto a gente enxergar só a parte, a gente não vai fazer o nosso trabalho. E é difícil, é muito difícil fazer isso, mas é muito libertador. É muito libertador quando a gente consegue ter essa visão mais ampla, de um ponto de vista maior, né? Olhar para frente, reconhecer que o que foi, está feito. Não há nada que a gente possa fazer. E às vezes a gente percebe pessoas, até hoje, lamentando, pedindo perdão por culpas que pessoalmente nós não tivemos. Ou cobrando coisas que não foram pessoalmente atingidos. Olha como a gente se emaranha, né? A gente não tem força daí para fazer. Quando nós não somos a vítima real e quando nós não somos os agressores reais, a gente não tem força, a gente só precisa se curvar diante dos fatos, olhar a dor, chorar o que for necessário, olhar com coragem a dor e reconhecer que as duas forças estão em nós. E a partir de hoje, a partir daí, depois de chorar a dor, de reconhecer no agressor um igual a mim e na vítima um igual a mim, é que a gente consegue seguir em frente, fazer diferente. Senão vai ser só repetição de padrões. Nesse amor, através de uma lealdade que não é nem um pouquinho saudável. A gente pode se vincular às lealdades saudáveis, sim, e dar passos à frente por amor,
com muito respeito ao que foi, incluindo tudo no nosso coração. Obrigada, gente, né? Foi um prazer ter estado com vocês. E nos encontramos domingo. Acho que talvez esse domingo tenha uma surpresa vindo aí, mas só vou contar depois, tá bom? Tchau, tchau.